A primeira pergunta que um leitor que tome contacto com a ideia da Europa pode legitimamente fazer é precisamente a de se interrogar sobre o porquê, sobre a razão de ser do lançamento deste volume, nesta altura, praticamente coincidindo com a realização das últimas eleições para o Parlamento Europeu. A pergunta é óbvia, a resposta não é menos óbvia. É comumente aceite, praticamente por todos os setores, por todas as pessoas que dedicam algum do seu tempo a refletir e a meditar sobre a União Europeia, é praticamente assente e aceite que a União Europeia atravessa um dos períodos mais negros da sua história, uma das crises mais profundas das suas muitas décadas de existência. Ora, é precisamente nestas alturas de crise, é nestas alturas em que o desânimo parece apoderar-se de parte cada vez mais significativa dos europeus com responsabilidades de decisão, dos europeus que não têm responsabilidades de decisão, dos europeus de uma forma geral, é nestas alturas que mais sentido faz tentarmos ir às nossas origens, tentarmos conhecer as nossas raízes, irmos indagar sobre o que aconteceu nos tempos que nos precederam. A ideia da Europa é precisamente uma tentativa, modesta de certo, nesse sentido. A partir praticamente do século IX, há um conjunto diversificado de tentativas de conferir uma determinada unidade política ao continente europeu. Essas diferentes tentativas foram motivadas por diversas razões. Houve razões nacionalistas que tentaram impor uma nação sobre as demais. Houve razões religiosas que tentaram organizar a Europa politicamente a partir de um princípio religioso. Houve razões étnicas, houve variedíssimas razões que tentaram fundamentar diferentes ideias da Europa ao longo da história. Na ideia da Europa, percorremos alguns desses projetos, apresentamos alguns desses projetos, estudamos alguns desses projetos e mostramos que a realidade que temos hoje, a realidade que se traduz na possibilidade, na tentativa de conferir uma unidade política ao continente europeu, não é de facto algo que tenhamos descoberto, não é de facto uma novidade dos nossos dias. É uma realidade que tem muitos séculos de existência, é uma realidade que vem de muito de trás e é uma realidade que convém conhecermos e que convém, de certa forma, apreendermos. Porque, precisamente, é nestas alturas que convém irmos às nossas raízes. Convém retornarmos, convém mergulharmos na nossa história para percebermos os diferentes projetos que antecederam aquele que hoje vivemos, que hoje protagonizamos. É por isso que foi uma feliz coincidência, do meu ponto de vista, o lançamento deste livro numa altura em que a Europa foi convocada para discutir o seu futuro. Uma coisa diferente é se aproveitou ou não a oportunidade dessa convocatória, e eu estou convencido que não o fez, mas foi nesta altura em que a Europa foi chamada a discutir o seu futuro, convocada a discutir o seu futuro, que este livro apareceu precisamente como também mais um contributo para essa discussão. Dir-se-á que a União Europeia vive uma situação periclitante, uma situação que pode levar à sua própria dissolução, à sua própria implosão. Eu não sei se isso vai acontecer, creio que ninguém o pode dizer, ninguém o pode afirmar com toda a certeza se vai assim acontecer ou se não vai assim acontecer.
Mas, independentemente daquilo que o futuro nos possa reservar, há algo que para mim é muito claro, há algo que para mim é absolutamente certo, seguro e uma realidade completamente adquirida. É que se este projeto de União Europeia vier a falhar, se este projeto de União Europeia vier a fracassar, por qualquer razão, porque vários Estados o abandonam, por divergências entre os seus Estados-membros, seja qual for o motivo, se este projeto vier a fracassar, eu não tenho nenhuma dúvida que outros projetos, que outras tentativas de criação de outras ideias de Europa acabarão por vir ao de cima, acabarão por se impor, acabarão por mostrar-se e por, digamos, fazer o seu aparecimento. Aliás, algumas delas provavelmente já estarão a germinar dentro da própria União Europeia que atualmente temos. É muito curioso vermos que, por exemplo, o exemplo mais acabado dessa possibilidade, do meu ponto de vista, é-nos dado por um subgrupo formado por 4 Estados da União Europeia, os chamados Estados do Grupo de Visegrado, a Hungria, a Polónia, a República Checa e a Eslováquia, que de certa forma constituem o embrião e que, em muitos aspectos, têm uma ideia de Europa diferente daquela que é protagonizada pela própria União Europeia. O que é que isto significa? Significa que a ideia de Europa é dinâmica, não é estática. Se esta União Europeia que temos, que conhecemos, por qualquer motivo vier a sussurrar, não tenhamos qualquer dúvida que novas ideias da Europa acabarão por surgir, por ter o seu advento. Não quero terminar esta mensagem de apresentação deste volume sem uma palavra de profundo agradecimento, de profunda amizade ao professor Nuno Garopa e ao professor Manuel Monteiro. O professor Nuno Garopa prefaciou a primeira edição desta obra, o professor Manuel Monteiro prefaciou a segunda edição da mesma. Ambos são amigos de muitos anos, ambos dedicaram uma parte do seu tempo a analisar, a avaliar, a avalizarem o texto que foi escrito. Obviamente que muito do que disseram deve-se seguramente à amizade que nos une, mas nem por isso, nem por esse facto, o agradecimento deve deixar de ser expresso, deve deixar de ficar registado. Ao professor Nuno Garopa, ao professor Manuel Monteiro, um abraço de muita amizade, de muita gratidão, um grande bem-aja pelos momentos que dedicaram a analisar o livro que é apresentado.